tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados, numa conversa direta com conteúdo do seu interesse. Nesta edição, o nosso convidado é o consultor empresarial, especialista em captação de recursos, Kelvin Moura. Ele é um dos nossos colunistas no site olondrinense.com.br. Olá, Kelvin. Tudo bem? Bem-vindo, Kelvin. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, Kelvin. O Kelvin já esteve aqui com a gente no começo do podcast, falando sobre assessoria financeira e tal. Mas hoje a gente vai falar de um assunto em épocas de grana tão curta que interessa a muita gente, que é a captação de recursos, o tão famoso crédito. O Kelvin, como que é esse trabalho de captação de recursos? Como que é feito? Para quem é indicado? Quais os objetivos? Tem um objetivo que se deve definir? Enfim, como que funciona isso? Perfeito. Na realidade, a gente atende em duas frentes, né? Primeiro é identificar a necessidade. Existem dois tipos, né, quando a pessoa vem até a gente. Uma, geralmente, o cara está muito endividado já, então ele realmente está precisando de um perfilamento, uma boa parte do público que eu atendo, e a outra parte é aquela que está precisando fazer um investimento. Então, você quer abrir uma nova filial, você quer fazer a aquisição de uma máquina, né? Então, mediante o objetivo, a gente acaba fazendo uma entrevista, uma anamnese, identificando a necessidade desse público. Você disse assim, para fazer um investimento, abrir uma nova filial, comprar máquina, é melhor pegar crédito do que pôr capital próprio para essas coisas? Sempre vou usar a palavra depende, né? Porque realmente depende. Como eu falo para cliente, não existe melhor crédito. Existe melhor crédito para cada situação. Grandes empresas, nenhuma opera capital próprio. Se você identificar as maiores empresas aí, por exemplo, em sinônimo de expansão, elas vão utilizar uma linha de crédito chamada de BTS, Build to Suit. O que quer dizer isso? Ela chega na porta de um fundo de investimento, porque geralmente bancos não fazem esse tipo de operação. O fundo imobiliário, que a gente fala, para quem opera investimentos, né, não sabe, ele vai num local que a empresa pediu, constrói algo de acordo com a necessidade da empresa e loca num longo período para a empresa. A empresa ela já colocou a conta do aluguel no balanço. Então faz mais sentido essa alavancagem. E é assim que grandes empresas crescem de forma rápida. O Sicoob, por exemplo, é uma delas. Eles fazem esse tipo de operação com fundos imobiliários, onde ele determina que era uma agência em Londrina, numa região tal, numa construção de metragem X, e eu vou locar por Y anos. Entendi. Quer dizer, isso é planejamento. Planejamento. Antes de tudo, você tem que planejar para que você quer o recurso e como é que você vai aplicar esse recurso. Exatamente. E como que funciona, para quem que serve o quê, né? Então, muita gente fala, é score, meu score está baixo. Score não determina muito crédito, vai determinar dentro de banco. A gente vai olhar grandes fatores como faturamento. Faturamento é um ponto muito importante. Margem de lucro. Quanto que a minha empresa dá de lucro? Qual que é a porcentagem disso? Empregabilidade. Será que a empresa tem uma rotatividade muito grande? Não tem? É difícil captar talentos, porque se ela está pegando investimento, ela quer crescer, né? Cenário macroeconômico, por exemplo, uma agência de viagens dificilmente iria pegar crédito. Não que não dificilmente iria pegar, mas ela não estaria investindo na época da pandemia. Todo mundo parou de viajar. Então, tem diversos fatores que influenciam. Garantias. Que garantias? O pessoal acha... O Brasil é muito real estate, né? É muito imóvel. Mas tem várias garantias, né? Boletos são uma delas. A própria máquina de cartão é uma garantia. Contratos. O pessoal nunca ouviu falar nisso. Grandes empresários, empresas grandes que eu atendo, não sabiam que, por exemplo, você tem um contrato. Você consegue pôr ele em garantia. Como assim? Explica melhor isso daí.
contrato do quê? Contrato Por exemplo, um contrato de aluguel, um contrato de prestação de serviço, um contrato de volume de vendas, né? Isso pode ser uma garantia para o banco? Isso pode ser uma garantia para um fundo de investimentos ou uma O securitizadora. banco não aceita esse tipo de coisa. O banco vai ver o score. O banco ele aceita, em geral, recebíveis, duplicatas, algumas máquinas de cartão, contratos de algo muito mais estruturado. Então, não é para aquele empresário que tem uma loja na esquina. Isso aí estamos falando de parte de indústria, né? Entendi. Ou uma empresa que tem um faturamento um pouco mais expressivo. Aí, a flexibilização é outra, né? Você quis dizer contrato, né, Suzy? Por exemplo, recentemente a gente fez o adiantamento de um contrato para uma empresa que ela não estava mais conseguindo crédito. Por que ela não estava conseguindo mais crédito? No Brasil existe uma conta de pão, né, que a gente fala, onde a empresa fatura 1. Ela pode tomar, dependendo do setor de atuação, de 2 a 5. Isso falando em faturamento no ano, né? Mais do que isso, ela já está alavancada, que a gente chama, que é o quê? Uma empresa que está muito estressada. O caixa está ficando apertado. Por isso, volta a parte de análise da margem. Será que ela tem margem? Será que todo esse 2 a 5 que ela pegou, ela está fazendo virar os 10, 20? Entendeu? Nem toda empresa consegue. E aonde que entra, às vezes, esse adiantamento? O contrato é uma promessa, certo? Recentemente, mudei aqui para a cidade de vocês e eu fiz um contrato com uma imobiliária. É um contrato de aluguel, onde eu tenho uma promessa de pagar nos próximos meses um valor mensal. Para o meu cliente foi a mesma coisa. Ele tem locado um barracão para uma cervejaria no estado do Mato Grosso, onde a cervejaria tem que pagar ele nos próximos 5 anos um valor mensal. Entendi. Como ele não conseguia mais crédito, a gente vai lá, negocia com o fundo da Telma. Telma, meu cliente tem locado um barracão para cervejaria. Olha a cervejaria, porque ele não está mais olhando tanto meu cliente. Quem vai pagar meu cliente é a cervejaria. Entendi. É o que vai entrar da cervejaria. Ou seja, é garantido que vai pagar. Exatamente. Aí o fundo de investimento vai olhar e vai falar, nossa, cervejaria muito boa. Então, adianta o crédito desse contrato para o meu cliente e a gente abre uma conta conjunta. A gente chama de conta escrow no mercado. É uma conta onde tem o nome do fundo e o nome do meu cliente. E nisso o fundo tem a garantia que ele vai receber o pagamento das parcelas do dinheiro que ele adiantou para o meu cliente. Legal. Agora, assim, eu sou uma pequena empresária, quero expandir meu negócio. Qual seria a melhor forma? É isso que você vai analisar. Vai avaliar o meu negócio para indicar o crédito melhor. Isso. Nosso trabalho consiste numa anamnese prévia, onde eu falei alguns pontos que a gente analisa, mas existem hoje um pouco mais de 15 a 20 indicadores. E, assim como um médico, que você chega num plantão com uma dor, a gente vai identificar a melhor opção. Um exemplo. Recentemente chegou uma empresa falando, gostaria de colocar placas solares. Qual é a melhor opção? Vem a palavra depende de novo. Depende. Qual que é a faixa de faturamento da sua empresa? Qual que é o seu volume de endividamento? Quais são suas garantias? Muita gente vai falar, nossa, recentemente eu fiz um projeto para um banco público. Qual? BNDES? Para você pegar dinheiro do BNDES, hoje as linhas são a partir de 20 a 40 milhões, dependendo do segmento. Mas eu peguei dinheiro do BNDES no banco. Tudo bem. Aí você pegou uma linha do BNDES com o banco. O banco ele tem o spread dele, tem a margem de lucro. Então você não pegou do BNDES, você pegou do banco. Eu peguei de uma agência de fomento. Nossa empresa é credenciada na Fomento Paraná. Existem recursos subsidiados, mas não é todo dia que chega. Então vai depender do faturamento, vai depender do objetivo, que é a aquisição de placa, né? Existem linhas específicas para diversos produtos, né? Por exemplo, o Finimp é uma linha para importação de máquina. Então, tudo vai depender da situação da empresa sempre e do para que ela quer o dinheiro.
E o cenário econômico, ele influencia muito nessa questão dessa oferta de crédito? Ela pode ser maior ou menor? E essa empresa pode ter dificuldade ou não de conseguir esse crédito em função desse cenário? Na realidade, é o encarecimento do recurso, né? Porque hoje a gente está falando da Selic, ela está decaindo aí no mercado. Caiu um pouquinho, a 12, Caiu 12, um pouquinho. 12,6%, acho. Está 12,5 aí, creio por aí. hoje. Uhum. Veio de uma alta de 13 e pouquinho, 13,25, 13,75, né? Isso. É o preço do dinheiro. Banco, gente, se vocês olharem nos últimos 80 bilhões de anos, desde quando a humanidade é gente, banco nunca só perde. cresce. Uhum. E banco, como banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro. É a tal da corretagem, isso? O que nós fazemos é uma corretagem de dinheiro. Então, a gente faz uma anamnese da Thelma, da Suzy, e vai identificar as melhores oportunidades. Porque hoje, diferentemente de um correspondente bancário, o que é um correspondente bancário? A instituição financeira o contrata e ele presta serviço a um banco. Nós temos, sim, relacionamento com alguns bancos, mas nós não somos exclusivos de nenhum. Então, eu não sou amarrado com nenhuma instituição. Então, identifica a necessidade da Thelma e identifica a melhor oportunidade. Por que a gente optou por isso? Porque cada banco ele é muito segmentado. Banco do Brasil, ele é voltado para o público agro. Caixa Econômica Federal, ela é voltada para a construção civil. O pessoal vai escutar aí GERIC, né? São linhas de construções, Banco do Brasil, PRONAF, né? Programa, né, de incentivos agrícolas. Então, cada banco tem seus direcionamentos, assim como os próprios fundos de investimento. Eles são mais flexíveis. Então, algumas empresas a gente consegue operar dentro de banco, outras a gente vai para alguns fundos, né? Quando você fala em mais flexíveis, a gente está falando de taxa de juros? Por incrível que pareça, em geral, nos fundos e securitizadoras, né, são tão atrativas quanto. Porque muitas das vezes as operações elas são isentas de IOF, né? No banco, não. Isso dá uma diferença significativa no crédito que você vai buscar. Isso dá. Além da flexibilização, por exemplo, uma garantia, um adiantamento de um contrato, a vantagem do fundo é que muitas das operações são isentas de encargos, alguns impostos. Então, não encarece tanto a operação igual ao banco. O banco, você escuta aí o seu gerente falar, tem uma taxa aqui para você de 1,8. Hoje, 1,8 é uma taxa muito boa, tá, gente? Taxa de juros. Pessoal que é abaixo de 1%, gente, para o governo emprestando, você ganha 1%. O banco ele não vai te emprestar sem ganhar nada, né? Eles sempre vão ter lucro. Eles sempre vão ganhar alguma coisa. Só que daí depois esse 1,8 ele começa a ficar mais caro. Por quê? É IOF, é encargo, é a tal da TAC, termo de ajuste de conduta. Aí vem os nomes bonitinhos, é FII. É tudo que eles vão colocando e o nosso contrato ele vai encarecendo com a instituição. Não, não é só o empresário que escuta só a taxa de juros. É os bancos que martelam sobre... Não é só banco, não. Banco financeiro. Só se fala nisso. Se fala a menor taxa de juros do mercado. Só que não fala dessa custo total. Como é que a gente consegue saber esse custo efetivo total? Você soma tudo para entender quanto fica no final? Na realidade, a própria instituição ela precisa colocar. É obrigada. Né? Assim, quando hoje nos alimentos estão colocando... aquelas letrinhas pequenininhas do contrato? Geralmente tá. Mas fica lá embaixo, assim, porque quando eu atendo, dependendo da necessidade do recurso, que eu olho para o empresário e falo assim, meu amigo, qual que é o seu ROI? Qual que é o retorno sobre esse investimento? Porque se você está pegando um recurso para investir e você não está conseguindo em lugar nenhum, mas tem um banco ou tem um fundo que acredita no seu projeto, ele está disposto a entregar. É um dinheiro mais caro? Porque o que torna um dinheiro caro? Risco. Se o cara tem um projeto, se o empresário tem um projeto com um risco, ele, obviamente, vai pegar um dinheiro mais caro. Mas é o que eu falo para ele. O retorno sobre o investimento compensa? Então, você não precisa olhar mais taxa, porque você está pegando um dinheiro para multiplicá-lo.
E se ninguém mais acredita, tirando esse local, Vai nele. vai em frente. Você Entendi. trabalha com risco, né? E isso que a gente vai olhando. Eu queria voltar só um pouquinho lá atrás, quando você falou que o crédito também é para quem está endividado. Nós temos no Brasil um alto índice de endividamento. Como é que funciona isso quando por exemplo, eu estou lá com uma dívida imensa, Deus me livre. Aí eu vou precisar ir no banco. A minha empresa está com uma dívida imensa. Eu não, a empresa, isso mesmo. Buscar crédito. Mesmo com o meu endividamento, a empresa, o banco, a instituição financeira vai me dar esse crédito? Baseado em quê? Baseado nas garantias, né? Vamos lá. Hoje é o nosso maior foco. É atender empresas que não têm uma CND, que é Certidão Negativa de Débitos. É quando uma empresa deixou de pagar os impostos. Então, ela está devendo para o governo. Se ela já deve para o governo, banco público não vai emprestar dinheiro porque ela está devendo para o governo. Então, a gente vai fazendo um fluxograma, um desenho, dá, não dá. Nosso foco são realmente essas empresas ou empresas que estão em recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial? Devo, não nego. Pago quando puder. Exatamente. É um processo jurídico, né? E banco, geralmente, vai estar num processo de renegociação, então ela está conversando com os credores. O que ocorre? Geralmente essas empresas têm uma maior dificuldade de tomar recurso. Hoje eu tenho alguns clientes nessa situação, tanto de sem CND quanto de em recuperação judicial. Eles ainda conseguem operar algum tipo de crédito, mas o volume é muito baixo, porque ele tem poucos acessos, ele vai ter acesso à região dele. E ele, às vezes, precisa de maior volume para voltar às atividades. Então, qual que é o nosso papel? Hoje, nós temos acesso a um pouco mais de 80 instituições, desde bancos, fundos de investimento e securitizadoras. Exemplo real, tá? Um cliente meu tem um faturamento de 100 no ano. 100 milhões. Médio. 100 milhões no ano. Vamos deixar claro que é 100 milhões, não é 100 mil, não. 100 milhões. Ele vende no longo prazo. Então, ele recebe 30, 60, 90, 120, às vezes 150. E o material ele compra à vista. Ele passou por um período turbulento. Ele já entrou nesses processos, ele está renegociando tudo, mas ele ainda assim precisa adiantar esse dinheiro, porque senão a empresa dele não se sustenta. Certo. Ele vai ter um problema de fluxo de caixa. O que ocorre? Um local só não vai tomar o risco do faturamento dele. Exemplo, 10 milhões mês, né? Arredondando a conta. Se ele vender todo mês 10 milhões, vocês concordam que se ele vende numa parcela de 4, o custo dele é 25%. 4 meses ele já está até o pescoço. Só que eu não tenho como só pegar 10 milhões da Thelma para adiantar para ele, porque a Thelma não quer esse risco. Aonde o nosso trabalho entra? Eu conheço a Thelma, vou defender a empresa do meu cliente para a Thelma. A Thelma é uma boa empresa, ela passou por uma turbulência. A gente submete uma defesa igual um gerente defende para um comitê de crédito. Olha, é uma empresa muito boa, passou por um período turbulento, tem diversas garantias, que todo aquele processo que a gente conversou no início. Thelma, vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro aqui. A Thelma, obviamente, empresta dinheiro, que ela é um fundo, uma securitizadora, e empresta para o meu cliente. Meu cliente honra com o pagamento mediante alguma garantia. Caso, obviamente, haja inadimplência, a Thelma tem as garantias que a gente estipulou. Só que a Thelma, como eu falei, ela não vai tomar todo o risco. E, geralmente, a empresa ela conhece uma Thelma, uma Suzy. Aí entra nós. Então, a gente vai falar com a Thelma, com a Suzy, com o João, com a Maria. Você vai buscando várias instituições que podem dar esse suporte para ele de crédito. Exatamente. Dividir o risco. Dividir o risco e resolver um problema dele, que é adiantar todo esse caixa futuro dele. Esse é um das dezenas, centenas de exemplos que a gente pode citar. Isso dá um trabalhão danado, né? Bastante. Principalmente a depender da situação da empresa, o ramo de atividade, porque tem muitos fundos que não operam com diversos segmentos. Existem segmentos que são mais complexos de se operar, mas é aquilo, né? Todo risco também tem sua recompensa. Você já enfrentou alguma situação de um BO, tipo assim,
mesmo conseguindo crédito, dando todas as garantias para que o fundo de investimentos acreditasse na empresa que você está defendendo, e aí a empresa chegou no final e não conseguiu honrar esse crédito, pagar? Já enfrentou alguma situação nesse sentido? Olha, ainda não houve situações onde a gente operou que houve inadimplência dentro de um fundo, né? Eu já tive alguns clientes que atrasaram algumas linhas de crédito em bancos, mas também houveram os motivos, né? Situações que ocorreram. Exemplo, recentemente, uma transportadora teve um sinistro de um caminhão onde o seguro não cobriu. Entendi. R$500 mil. Isso impacta muito o caixa. Então, agora mesmo eu estou ajudando essa empresa a fazer a renegociação com o banco. Então, fora disso, ainda não houve. Mas se houver, aí também é com a empresa e o banco ou o fundo. Porque o meu papel é apresentar uma ponta com a outra. É intermediar. Né? Assim como eu submeto uma defesa da empresa da Suzy para um fundo de investimento, olha, é uma empresa boa, o fundo, não, obviamente, ele vai fazer a avaliação dele como um todo. Por mais que eu traga algo mastigado para ele, o dinheiro é dele, não meu, né? Então, é por isso que eu só faço o meio de campo, né? Eu não empresto dinheiro. Ô, Kelvin, antes da gente entrar aqui para gravar, a gente estava conversando, você falou de um processo chamado M&A, não sei se é assim que fala. O que é isso exatamente e para que tipo de empresas ele é indicado? Perfeito. O que significa M&A, do inglês Merge and Acquisitions? Nada mais é do que a fusão ou a aquisição, né? Merge, fusão, acquisition, né? A gente adquirir. Então, uma fusão ou uma aquisição de uma empresa. Para quem que é indicado? Geralmente para grandes corporações. Nós escutamos muito aí no mercado, quando uma empresa multibilionária vende, compra. Recentemente o Itaú comprou a XP e vendeu. Comprou por 6, vendeu por 60. Né? Flávio Augusto, da Wiser, vendeu a empresa dele, recomprou pela metade, hoje opera de novo. Para quem quer? Hoje, na verdade, esse mercado está sendo mais popular. Então, algumas empresas aí, faturamento menores, vamos falar 20, 30 milhões para frente, ela pode vender, pode se fundir ou pode ser vendida, né? Então, como funciona esse processo? Ele é um pouco mais criterioso que um processo de crédito. Então, chega uma empresa para a gente. Hoje a gente está analisando uma indústria química. São 2 sócios. Um sócio quer sair da operação. Não deu, quero descansar, o cara teve uma revelação, alguma coisa aconteceu, né? E tá tudo bem. Então, quer mudar de ramo, vai pro teatro. O cara quer descansar, quer ir para a praia dele, tomar um mojito dele. Justo, muito justo. Só que ele construiu um patrimônio, ele construiu uma geração de riqueza, né? Porque a empresa fabrica produtos industriais, distribui, né? Ele quer vender. Então, como que funciona? A gente vai fazer uma análise e a gente oferta isso para, dependendo do tamanho da empresa, banco. Tem muitos bancos que compram, né? Hoje um grande parceiro nosso é o próprio BTG Pactual, é um dos maiores bancos de investimento aí da América Latina. Ele tem muito apetite por comprar empresas, saudáveis ou não, né? Ele vai fazer uma oferta, então tudo depende. É feita uma análise, é feita uma due diligence, que a gente chama, e leva-se aí, dependendo do tamanho da empresa, 6 a 12 meses. Então, vão ficar auditando o balanço, vão ver margem de lucro, vão ver o patrimônio que a empresa tem. E aí, ao final do processo, o banco, ou às vezes uma family office, que a gente chama, né? Que é o quê? É uma família muito rica, tem um escritório dentro de casa, onde ela tem apetite por comprar a empresa, né? Nós temos contato com algumas family offices no Brasil. Por exemplo, tirando essa indústria, recentemente, uma family office que tem negócios na área da saúde estava expandindo e gostaria de comprar hospitais. Eu tinha um cliente que estava a fim de vender o dele.
Estamos em conversa para ver se a gente vai iniciar o processo, né? Entendi. Então, alguém levanta a mão, gostaria de um hospital. A gente tenta ir atrás de um. É feita uma análise e, no final, a Family Office ou o banco preenche um chequezinho adquirindo a empresa. Mas isso daí, por exemplo, é indicado para quem não quer se desfazer totalmente do patrimônio da fábrica, mas ela quer um aporte sem ter que pagar, por exemplo, um crédito. Eu quero vender parte da minha empresa. Isso também É possível. Teu sócio Sócio investidor. é, Na realidade é possível. entra nesse M&A. Entra também nessa parte, porque o que é o M&A? É o processo de aquisição. A aquisição ela pode ser total, então eu comprei toda a empresa da Thelma. Ela pode ser parcial, eu comprei metade da empresa da Suzy. Eu comprei 70%, a gente chama de parte majoritária. Ou a minoritária, comprei 10%. Eu quero ter um pezinho de risco ali. Eu, obviamente, não fico falando para o meu cliente o que é melhor para ele, mas eu apresento as vantagens e as desvantagens, né? Dinheiro do banco, às vezes, por mais caro que esteja, é bem mais barato do que de um sócio. Principalmente um sócio investidor, porque é dinheiro de outra pessoa igual. A segurança é menor, né? Você não sabe quando que esse sócio vai mudar de ideia, vai desistir do negócio, coisas assim. Ou você está pensando em expandir de um jeito e ele vai querer de outro, né? O dinheiro do banco é seu, a decisão é sua. Quando você tem um sócio, as decisões são tomadas em conjunto. Mas ele tem menos parte. Ele pode dar muita dor de cabeça, né? Então, geralmente, o M&A é um processo onde a gente faz não para somar, mas para multiplicar. Então, uma indústria farmacêutica que vai comprar um hospital que fatura lá 50 milhões no ano, geralmente é uma média aí de um hospital particular aí com 60, 80 leitos. Ele não vai comprar para daqui 5 anos o hospital está faturando 60, 70. Ele vai comprar para expandir, colocar uma farmácia lá dentro. É para se multiplicar. Entendi. É um processo de multiplicação, né? Então, isso a gente toma muito cuidado quando alguém pega e fala assim, mas você não tem um sócio investidor? Gente, será que você precisa mesmo de um sócio investidor? Então, é algo que tem que se pensar. Existe crédito barato? Crédito barato ainda existe, né? Depende. Como sempre. A questão da corretagem do dinheiro encarece também o crédito ou é mais barato que o do banco? Se a gente for fazer uma conta onde 0,1% a gente consegue economizar para o cliente... 0,1% num volume... dependendo do volume... sai muito mais barato, né? A gente, obviamente, faz uma proposta comercial, mas a gente sempre deixa em contrato, né, que isso tem que ser coberto. A nossa economia tem que ser coberta o honorário tem que ser coberto pela economia, perdão. Entendi. Então, um exemplo. Recentemente, a gente operou uma indústria de energia aqui de Cambé, né, onde ela estava adiantando os contratos dela com a Petrobras. Aí alguém vai falar nos comentários aí, poxa, a Petrobras tem um programa de adiantamento. Ela até tem. Mas como o cliente estava devendo para o governo, que ele não tinha CND, ele não conseguia fazer esse adiantamento pela plataforma. Logo, ele precisava de alguém para comprar esse papel. Logo, ele estava com alguma instituição onde ele estava adiantando a 3,5. Pela necessidade, gente, ele estava olhando o retorno sobre o investimento, ele estava adiantando. Para ele, a conta estava fechando. A gente olhou e falou, eu acho que isso está muito caro. Foi aonde a gente conseguiu baixar isso para 1,9, né? A cada milhão são 16 mil reais de economia. Para um cliente que todo mês estava adiantando um pouco mais de 3, dá um happy hour bacana, né?
Então a gente só entra para somar, é o que eu sempre falo. Se for para subtrair, a gente nem entra. Nós somos bem pragmáticos. A gente, inclusive, analisa a situação. Olha, Thelma, você tem uma proposta do seu banco? Deixa eu dar uma olhada. Você está com uma ótima proposta. Você não precisa da gente, pode seguir o caminho. Legal. Muito bom. Kelvin, horário já deu, já está passando o horário. Mas a gente vai trazer você de novo para falar mais, outra vez. Vamos trazer você quantas vezes puder. Opa, com certeza. Muito obrigado. Agradeço aí sempre o convite. É um prazer aí estar falando com o público do Londrinense. Obrigada a você Kelvin. por estar aqui com a gente. Muito bom mesmo você estar de volta e a gente espera você para uma próxima vez aí, tá bom? Opa, muito obrigado. Por hoje é só. Para você que ficou com a gente até agora, né? Muito obrigada pela sua audiência. Acesse o londrinense.com.br, acione o sininho, curta e compartilhe o Londrinense Pod no YouTube, no Spotify. Fique com a gente e até a próxima. Até a próxima.